propagando dentro de um contexto geral, né? Eu acho interessante que vocês analisem o potencial e a característica produtiva, né? E aí vocês visualizam aí, né? Dentro de um contexto aí relacionado ao mercado internacional, né? O que nós estamos pensando num contexto de produção, um tanto quanto, eu não achei, por exemplo, propaganda que falasse sobre o sistema de criação em português, tá? Por isso que eu busco, às vezes, as informações, porque eles já têm uma propaganda muito forte, então, teoricamente, os sistemas de criação têm dado resultado lá e, teoricamente, tem se pagado mais, né? O que a gente percebe é que eles têm um cunho muito forte para a questão do bem-estar animal e isso favorece, né, o mercado. É importante prestar atenção nessas questões, tá, gente? Uma vez que você for investir, né, o investimento tem que ser feito dentro de um mercado onde vai se durar por vários anos para que você pague o seu investimento, não um mercado que vai se acabar, tá? O sistema de free range, ele tem um potencial benéfico sobre o bem-estar das aves, né? Não vai reprimir instintos, né? Ela vai poder ciscar, voar, abrir asas, limpar penas, pastejar, enfim. Os abrigos móveis na área externa permitem a mudança de local quando as gramíneas estiverem devastadas, possibilitando sua recuperação. Então, pode acontecer a utilização de abrigos móveis, né? O sistema de criação de free range, né? Ele tem uma exigência de um monitoramento constante, por quê? Para evitar o aparecimento de moléstias entéricas, né, verminose, coccidiose, ou seja, evitar que você tenha contaminações em função de você estar num ambiente aberto, né, então isso pode favorecer com que esses animais tenham maior contaminação. E aí, a recomendação é que tenha 9 aves por metro quadrado, mas vai depender da característica do seu sistema, tá? Sistema de criação a pasto, aves adultas mantidas a pasto o ano todo, né? Área externa coberta principalmente por vegetação viva, né? Alojamentos móveis ou fixos, mantidas presas à noite. Então, para evitar o quê? Predadores. Então, de noite você vai lá e prende os animais, né? Com o longo do tempo eles acostumam e todos os dias eles fazem essa mesma rotina aí, tá? É proibido mantê-las fechadas 24 horas do dia, sem acesso ao pasto, por mais de 14 dias consecutivos, tá? Nesse tipo de sistema de criação, tá? Sistema de criação a pasto, né? Um espaço mínimo de área externa de 1 hectare para 1.000 aves, né? Na criação a pasto sazonal, as aves devem ser mantidas em área externa durante todos os meses do ano em que haja pasto disponível, desde que a temperatura externa não gere preocupação do seu bem-estar. Então, dentro desse contexto, né, levar isso em consideração relacionado à temperatura, tanto baixa quanto alta, né? Abaixo de 0 graus, desde que o local que você consiga seja fácil de manejar essa temperatura, né? Abaixo de 0 graus é importante manter elas continuamente no alojamento, tá? E o sistema de criação caipira, né? As aves têm acesso às áreas de passeio de forma semi-intensiva, né? Então, semi-extensiva, então vai ter um tratamento aí, né? Algumas suplementações específicas, não recebe aditivos zootécnicos, melhoradores de desempenho, anticoxidiantes profiláticos, enfim, não se trata com antecedência aí de doenças e contaminantes, né? E o espaço mínimo de área é de 0,5 metro quadrado por ave, né? Então é um sistema de criação mais rústico, né? Onde os animais, teoricamente, não tendem a ter uma raça mais específica, o investimento é menor, tá? Então, teoricamente, os índices zootécnicos também vão ser menores, tá? A presença de galo no sistema de criação caipira, ela busca garantir o comportamento reprodutivo natural da espécie, né? Vai resultar em uma menor mortalidade, maior produção de ovos, né? E redução do sentimento de medo, proporcionando maior bem-estar aos animais. É óbvio, né? Que dentro de um contexto geral de produção, né? Na criação, na produção, nas poedeiras, não tem a presença do macho, né? Uma vez que você não trabalha com ovos galados, tá? No sistema caipira acontece principalmente em função dessa questão aí do bem-estar animal, tá? Bom, dentro desse contexto, eu deixei aqui, né? Eu faço valer a pena para que vocês respondessem, tá? Isso a gente corrige na próxima aula, ok? Para que a gente consiga adentrar aqui na unidade 3, na seção 3.2, onde a gente vai falar sobre a produção e o manejo das aves de postura, tá? Dentro desse contexto geral, tá? Vocês façam valer a pena, eu vou corrigir. Não precisa entregar
tá? Não precisa entregar, faça valer a pena, fica tranquilo. Mas é importante que vocês façam, tá? Avaliem lá, analisem lá, porque semana que vem a gente vai falar sobre ele, eu vou comentar as respostas, ok? Produção e manejo de aves de postura. Manejo correto é importante, principalmente na recria e na pré-postura, tá? Na cria também, lembra que eu falei desde o início, é importante analisar, então é importante pensar nesses contextos, tá? Por quê? Porque uma vez mal feito um manejo aqui, o resultado no momento da postura em si, né, vai ser menor, o potencial produtivo vai ser menor, né? Então é importante que a gente consiga atender as exigências nutricionais, para que tenhamos um aparelho reprodutor bem desenvolvido e a produção de ovos seja adequada, garantindo que sucesso em poedeiras de alta produtividade, tá? Então é fantástico quando a gente trabalha dentro desse contexto, pensando sempre em tudo que o Paulo fala aqui, se eu seguir, então eu vou ter 100% de produtividade? Não, gente, não. Lembra quando eu falei para vocês sobre os dados? Anotarem os dados? É importante que vocês tenham informação para poder discutir, tá? Não adianta eu querer discutir em função de uma coisa que eu não consigo caracterizar, tá? Então, eu particularmente, a gente trabalha com alguns dados, né? A gente consegue saber o que é que vocês fazem, que não, que as atividades que vocês fazem não. E muitas das vezes a gente consegue fazer correlação, por exemplo, daqueles alunos que acessam o portal semanalmente, né, com as notas. Isso eu consigo analisar por quê? Porque eu tenho dados dos acessos de vocês relacionados ao portal com relação, e eu tenho acesso às notas de vocês em relação ao que vocês fazem. Tem divergência em relação aos dados? Tem, tá? Mas a gente consegue analisar isso. Quando eu consigo analisar, eu consigo filtrar mais ou menos qual é a dificuldade que nós temos em relação ao aprendizado, onde é que eu tenho que melhorar, quais são as características. Por isso que é importante que tenham críticas, né, para que a gente consiga, ao longo dos anos, melhorar em relação ao o trabalho que a gente faz e tentar fornecer aí o máximo possível de conhecimento para vocês, tá? Essas são características. Então, dados são importantes. A gente precisa ter dados, informações para que a gente consiga analisar e ter sucesso aí no desenvolvimento produtivo desses animais, tá? Dentro desse contexto, é importante falar sobre um manejo, uma característica que é o pico de postura, tá? Importante a partir do pico de postura um monitoramento constante. Para quê? Para que se tenha um bem-estar animal mais favorável, tá? A vida útil e a qualidade dos ovos aumente e a produtividade, teoricamente, também vai ser aumentada. Nós vamos falar do pico de postura logo, tá? Mais para frente aqui. Aves saem da recria e vão para a área de postura. Então, teoricamente, vocês têm áreas diferentes, né? Então, nós saímos aí de uma área de recria e vão para uma área de postura, ou seja, iniciando o seu processo, né? O seu período de produção, tá? Geralmente, esse local tem que estar limpo e desinfetado, então isso é fato, né? Não tem o que se fazer. A alimentação já tem que estar ajustado para receber esses animais, tá? Geralmente faz-se a transferência um período antes da produção de ovos. Então, se vai começar com 18, inicia-se às 16 semanas essa transferência. Para que a gente tenha o mínimo possível de problemas com estresse, tá? Essa movimentação desses animais, faz-se a utilização de vitaminas solúveis e eletrólitos 3 dias antes e 3 dias depois da transferência, tá? Muito cuidado, essa transferência deve ser feita, evitando que tenhamos fraturas ósseas e lesões no sistema reprodutivo, desfavorecendo a produção, tá? É fato, gente, a gente vão ter aí vários produtos, recomendação de mercado, você vai selecionar o que você acha melhor e tudo mais, mas é importante que se tenha em mente, vou fazer movimentação, eu tenho esses animais, eu conheço essa raça, com 18 semanas ela inicia a postura, então eu tenho que programar para fazer essa movimentação anterior. Eu já trabalho com cria, recria e postura, ou eu vou pegar esses animais da recria e vou transferir. Então eu preciso me preocupar com quem é que trabalha com a recria, se eles fazem um transporte adequado, ou sou eu responsável por esse transporte. Então, isso tudo são informações que vocês precisam ter em mente, tá? Que vai acontecer e isso pode gerar problema para vocês, ok? Programas de luz para poedeiros, olha só. Dependendo da característica que você tem programas de luz diferentes. Então, para a fase de criação, você tem um, para a fase recria, você tem outro. O objetivo, né, evitar maturidade sexual precoce, enquanto na postura o objetivo é estimular a produção de ovos, né? Dessa forma, as aves em crescimento elas devem ser submetidas a fotoperíodo constante e decrescente, e as aves em produção devem receber fotoperíodo constante e crescente, tá? Então,
o crescimento geralmente é fotoperíodo constante e decrescente, e quando a gente está em produção, fotoperíodo constante e crescente. Tá? Além disso, o estímulo luminoso não deve ser fornecido às aves que não estejam com peso corporal adequado. Tá? Vai depender da característica da raça, novamente, tá? Para não resultar em ovos menores e menor produção. Então é importante analisar isso. Tá? E aí, né, eu peguei aqui dentro do guia do manejo da linhagem Highline, que eu acho que inclusive é algum do material que o Claudinei disponibilizou para nós aí, tá? O peso corporal da linhagem Highline é um trabalho feito, né, dentro do guia, né, relacionado às semanas. Então, se vocês pegarem aí na 18ª semana, o peso corporal, né, na 17ª aqui, ele está caracterizando pelo período de transferência, geralmente para aves criadas no piso ou em climas tropicais, né, você pode ter uma variação de 50 gramas mais leve, tá, do que os dados da tabela aqui, mas você teria aí entre 1.350 e 1.400 gramas para a 17ª semana, e em torno de 1.480, 1.430 gramas para a 18ª semana para esses animais aqui da Highline Brown, tá? Um híbrido aí de característica de produção de postura. Tá? Então é importante levar isso em consideração, esses estudos, e avaliar esses dados, porque se você tem animais aí com menor quantidade de peso do que isso aqui, teoricamente você pode estar tendo problemas, tá? E aí você precisa filtrar onde é que está o problema da produção, tá? Período para estímulo com luz, depende de quando a ave atingir a idade cronológica mínima, né? Geralmente em torno de 18 semanas. Aí novamente para a Highline Brown, 1,48 quilos para Brown, né? E a Highline White em torno de 1,27 quilos, tá? Geralmente, vai depender então, de quando a ave atingir a idade cronológica mínima, do peso corporal mínimo para a linhagem, do consumo de nutrientes para suportar a produção, da luz do dia constante de pelo menos 12 horas. Então, no mínimo 12 horas de luz constante, tá? O estímulo luminoso deve começar no 18º dia, né? Na 18ª semana, ou quando o lote atingir 5% da produção, né? Podendo ser de 15, 30 ou 60 minutos por semana, dependendo da quantidade luminosa recebida na recria, que varia conforme a luminosidade da época do ano, né? Então vai depender de várias características, é importante analisar e estudar essas questões e relacionar isso com a indicação principal da raça que vai ser utilizada, tá? Importante lembrar que é até completar 17 horas de luz por dia, tá? Então, você não vai ficar em um período de produção 24 horas por dia aí, tá? De iluminação. Alimentação ou manejo alimentar, tá? A fase inicial de postura vai desde o alojamento das aves no galpão de produção até as galinhas atingirem o peso corporal adulto, em torno de 17 a 18 semanas até a 30ª, 35ª semana de vida. Então, isso eu estou falando de manejo alimentar na postura, tá? Não estou falando de cria e recria aqui, ok? Estou falando depois da 17ª semana, quando já foi para o galpão de produção, tá? Até a 30ª, 35ª, que seria o peso corporal adulto, tá? Desse modo, né, é importante, para superar esses desafios, diversos fatores têm que ser considerados, tá? Com relação à composição, granulometria, manejo da alimentação. Então é importante levar em consideração características da matéria-prima, tá? Com relação a cereais, premix, vitamínicos, o mineral, a fonte de mineral, para que você tenha aí o máximo possível de potencial produtivo. Então a cor, né, do que você está comprando, o odor, a presença de materiais contaminantes como casca, pedrisco, presença de grãos ardidos, excessivamente quebrados, a textura, tá? A uniformidade no tamanho da partícula, isso é importante. O alimento que você vai fornecer para esses animais, ele tem que ser de qualidade, tá? Inclusive, né, não se pode pensar em grandes produções com alimento de má qualidade. Então, vou aproveitar porque está mais barato, tá? Mas está mais barato porque realmente é um preço condizente com a qualidade do produto, você vai fornecer um alimento de qualidade para o seu animal, ou está mais barato porque o produto não vale nada, e você vai comprar e o ganho de preço dos seus animais não vai ser eficiente. Isso tem que ser levado em consideração, né? Porque não adianta fornecer um alimento que é mais barato para o animal e, teoricamente, ele não vai ter o mesmo conversão alimentar, tá? Em função da qualidade característica desse alimento que você comprou, tá? Por isso que é importante analisar, gente, prestar bastante atenção nessas questões e levar isso em consideração, ok?
Aí, só para definir o que é um premix, que é uma mistura de micronutrientes essenciais para o perfeito desenvolvimento das aves, né? Composto normalmente por minerais, vitaminas e aditivos de baixa inclusão. Deve ser escolhido de acordo com a fase de desenvolvimento das aves, uma vez que suas exigências variam com a idade. Aves jovens requerem um aporte nutricional maior em relação a aves com idade mais avançada. Além disso, características regionais devem ser consideradas, pois o uso de matérias-primas específicas de uma região ou com qualidade variável pode implicar necessidade de particularidades relativas à formulação de premix, tá? Como a adição de enzimas, antioxidantes, promotores de crescimento, entre outros. Então, dependendo da característica, é importante levar em consideração isso, verificar o melhor premix, a característica da sua alimentação, da nutrição que você vai fazer, para definir qual é o seu potencial produtivo aí, tá? Período de pré-postura. Período de pré-postura, é importante que se tenha uma ração, né, com níveis de aminoácido adequados, principalmente cálcio e fósforo, né, nutrientes potenciais aí, né, em relação, porque é importante a gente analisar a questão da mudança fisiológica que ocorre na ave. Então, é a pré-postura, é o período finalização aí dessa maturação aí para que o animal comece sua produção, tá? Então, está relacionado ao desenvolvimento do aparelho reprodutor, né? O nível energético é um dos componentes mais importantes na formulação da ração de poedeiras, né? Porque ele é um fator que regula o consumo, afetando consequentemente o desempenho e a qualidade dos ovos, né? E aí, geralmente, todos os fatores têm que estar ligados ao consumo de energia, né? Então, cálcio e fósforo estão extremamente associados ao metabolismo animal, né? Principalmente na formação óssea, né? E na qualidade externa e interna dos ovos, tá? O cálcio, utilizado na formação da casca, mais caso esteja em nível acima dos recomendados na dieta, pode causar indisponibilidade de outros minerais, como fósforo, magnésio, manganês e zinco. Então, por isso é importante essa caracterização, tá? O fósforo, além de estar envolvido na qualidade dos ovos, ele participa da constituição de ácidos nucleicos, de coenzimas, do processo de armazenamento e transferência de energia, né? De compostos fosforilados da glicose e seus derivados. Então, ela está relacionada com a energia animal. Teoricamente, se você tiver uma deficiência, você vai ter problema aí com relação à produção, tá? A água, extremamente essencial, então é muito importante, né? Tem que ter uma atenção especial com relação à qualidade, porque na maioria dos casos ela é um veículo, né, para que a gente faça medicamentos e vacinas a esses animais, né? Então ela é um veículo, a gente vai administrar o medicamento e a vacina baseado na água. Se você não tem uma água de qualidade, você pode ter problemas aí no resultado desses materiais. Então é importante analisar o pH, nível de nitrato, presença de organismos patogênicos, né, teor de sódio, para que você tenha aí características de água de qualidade, tá? Um exemplo importante com relação à característica da água: alta incidência de ovos com casca fina em função da presença de grande concentração de sódio e cloro na água. Então, o cloro e o sódio presentes na água podem influenciar na produção de ovos de casca fina, tá? Em alguns experimentos foi encontrada essa caracterização aí, ok? Como a água apresenta esses íons, sódio, cloro, potássio, né, é importante levar em consideração essas quantidades para que você calcule aí a quantidade que você vai adicionar na ração, tá? Então, vamos levar em consideração essas questões. Suplementação vitamínica ou suplementação com vitaminas, extremamente fundamental, né? Porque essas vitaminas estão relacionadas ao metabolismo dos animais, né? Certamente esses complexos têm que ser de qualidade, né? Levar em consideração o armazenamento e o prazo de validade determinado, tá? Então, de fato, acho que isso é uma caracterização, eu preciso falar disso porque está presente no livro de vocês, mas vocês todos aí, enquanto acadêmicos, acho que já levam em consideração essas questões, que nada que a gente faz, produto não registrado, fora da validade, que não tem registro para aquele determinado tipo de animal ou vegetal, não tem utilidade, ou se você faz utilidade, pode ser que você esteja gerando um problema. Tá? Então, não faça, gente, não faça, né? A gente precisa, já que nós queremos melhorar dentro do contexto do país, é interessante que a gente faça as coisas de forma legal, é importante que a gente siga essas questões, uma vez que quando nós não fazemos isso, nós podemos estar gerando problema não só para nós, tá? Levar em consideração essas questões é interessante.
Os aminoácidos limitantes na produção de poedeiras são metionina, lisina, treonina, triptofano, valina, isoleucina e arginina, tá? São aminoácidos limitantes. Então, são aqueles que estão presentes na dieta em concentração limitada para o máximo desempenho animal e síntese proteica. Logo, mesmo que todos os aminoácidos essenciais estejam contidos na dieta em quantidades balanceadas, na falta de um único aminoácido limitante, a síntese proteica não será cumprida. Teoricamente, né, é isso mesmo. Então, a gente precisa levar em consideração esses aminoácidos para eles estarem presentes na dieta, uma vez que um único aminoácido essencial não estando presente, o animal não consegue produzir, né, e aí, teoricamente, a síntese de proteína vai estar sendo desfavorecida, o potencial produtivo vai estar sendo desfavorecido, tá? Para vocês assimilarem, aminoácidos essenciais são aqueles que não podem ser sintetizados pelo animal. Então, é necessário fornecimento e ingestão via alimentação para suprir as exigências. Aí a gente tem os aminoácidos não essenciais, né? Que eles são sintetizados pelo animal a partir de aminoácidos essenciais e ou de outros nutrientes da ração. Então, os não essenciais a gente não se preocupa tanto porque o animal consegue sintetizar. O nosso problema relacionado à nutrição são os aminoácidos essenciais, tá? Curiosidade para vocês, né? Eu gosto de trazer bastante informação relacionada aos vídeos para que vocês consigam visualizar. Vou compartilhar aqui. Uma curiosidade, eu achei interessante mostrar para vocês por causa da diversificação, né, da utilização das pesquisas da Embrapa, tá? Só para a gente ter... Opa, peraí que eu compartilhei errado aqui. Deixa eu tirar aqui. Compartilhar aqui uma formulação de ração um tanto quanto... Oh, gente, de novo. Espera aí. Agora vai. Aqui, alternativas para alimentação de galinhas caipiras. Trabalho da Embrapa. As rações tradicionais utilizadas para galinhas, frangos, elas têm uma proporção normalmente de 75% de milho e 25% de soja. Aqui nós vamos fazer uma ração alternativa com ingredientes locais, que a gente vai substituir parte do milho pela mandioca. Então a mandioca é um ingrediente energético. Isso aqui nós pegamos as raízes da mandioca integrais, trituramos, deixamos para secar e depois moemos. Então ela vai substituir o milho como ingrediente energético. Aqui temos a moringa, que vai entrar como ingrediente proteico. Então aqui nós temos as folhas da moringa, que tem em torno de 25, 26% de proteína. Então, o que a gente fez aqui? A gente colheu as folhas da moringa, deixou secar ao sol, depois bateu e ficaram só essas folhas. E aqui é essa mesma moringa, porém moída mais finamente. Ela vai entrar como ingrediente energético. É lógico que a gente juntando esses dois ingredientes, a gente não vai conseguir os mesmos níveis de garantia, ou seja, o mesmo teor energético, o mesmo teor de proteico do que uma ração baseada em milho e soja. Mas para as demandas das galinhas caipira, que tem uma produção menor e tem uma ingestão maior de ração, a gente vai conseguir atingir essas exigências. Então a gente vai utilizar 3 partes de mandioca em peso para uma parte de moringa. Aqui também temos o milho, que pode entrar na composição, e desse lado a farinha de bocaiúva, que é um ingrediente regional, que tem em torno de 13 a 14% de proteína e também tem um alto valor energético, porque tem um óleo residual após a extração. Isso aqui é um subproduto da extração do óleo da bocaiúva. O que nós vamos fazer? Vamos misturar a mandioca com a moringa. E aqui já temos uma ração pronta para fornecer para as galinhas caipira. Esse é um trabalho que a Embrapa Pantanal vem desenvolvendo desde o ano de 2012, em parceria com a Fundação Bradesco de Miranda,
e também parceria com uma universidade de Camarões, um trabalho que foi desenvolvido na África e aqui nos assentamentos de Corumbá. E também temos a parceria, o apoio da UFMS, que trabalhou com a gente na formulação dessas rações e nas análises laboratoriais. Então, isso que é um aproveitamento dos ingredientes disponíveis. Também podemos misturar milho, e a bocaiúva. As galinhas tipo caipira ou colonial, que são criadas soltas, elas normalmente não aceitam ração seca. Elas estão acostumadas a comer milho e outras fontes, né? Ou seja, vegetais disponíveis, batata doce, no caso aqui, né, seu Raimundo? Insetos e fontes encontradas na região. Então, o que a gente faz com essa ração? A gente molha essa ração para ter uma maior aceitação pelos animais. Então, nós vamos pegar essa ração aqui. Então, tá aqui. Tá molhado. Agora, vamos fornecer para as aves. Mais para uma questão só de conhecimento com relação a características de potencial, né, de utilização, pensando num contexto de curiosidade, eu achei interessante o trabalho voltado para utilização de produtos naturais, então utilização de mandioca, farinha de mandioca de fato, né, a bocaiúva, né, são características interessantes, né, moringa, para utilização de produtos naturais que favorecem aí, relacionado principalmente, teoricamente, a custo, né? Não falou números nem valores ali, né? Que é o que a gente às vezes procura relacionado à quantidade, se colocar e quanto seria uma ração produzida com aquilo ali, com relação a teor de proteína bruta e tudo mais. Mas ele fala sobre um potencial de se produzir uma ração com um custo mais baixo, pensando num contexto de subprodutos ou de produtos da região que vão fazer com que tenha uma redução aí nos custos, né? Vou compartilhar com vocês aqui o livro. Peraí. 128. Só um minuto. Chegou aqui. Beleza. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui algumas características relacionadas às exigências nutricionais, né? Tá no livro de vocês aí, vocês podem visualizar, né? Exigências nutricionais médias de poedeiras leves de desempenho médio superior. Então, teoricamente relacionado a materiais já com investimento um pouco mais alto, né? Os aminoácidos, né, relacionados à necessidade, quantidade de fósforo digestivo e disponível, né? Potássio, sódio, cloro, ácido linoleico, aminoácidos totais, lisina, metionina, então são todos os aminoácidos essenciais necessários, né? E as quantidades, então na fase inicial, na fase de cria, na fase de pré-postura e na fase de postura. Ou seja, as idades de 1 a 4, de 5 a 10, de 11 a 15, né, dentro da cria, então da 5 a 10, da quinta a 15ª semana, tá? 16ª e 18ª considerado pré-postura e acima da 18ª, tá? O peso médio desses animais, então é importante levar isso em consideração, levando em consideração que isso é médio, né? O ganho, né, em gramas por dia, tá? A quantidade de materiais, a energia metabolizável, enfim, as características, né? O consumo em gramas por dia, tá? A proteína bruta total, a proteína digestiva, então as considerações relacionadas aí dentro de uma média, né? Produzida aí por Rostani e os colaboradores de 2017. Importante analisar essas questões para fazer o comparativo dentro dos trabalhos de vocês, quando vocês forem atuar aí de uma maneira geral, ou se basear aí nas tabelas produzidas pelo trabalho que vocês estejam realizando, tá? Deixa eu compartilhar aqui.
Beleza. Então, nós trabalhamos até a pré-postura. Agora nós entramos no início da produção. Geralmente a temperatura é mantida entre 18 a 20 graus, né, devendo aumentar cerca de 1 grau a cada 2 semanas, até atingir 25 graus. Tá? Então sai dos 18 vai até os 25, né? Presumindo, teoricamente, que tem esse sistema de ventilação, né, para manter a qualidade do ar. Tá? Então é importantíssimo, né, regular a temperatura de ar, sim, mas tem que ter uma qualidade de ar, então a ventilação tem que ser eficiente, tá? Esse manejo é importante. O monitoramento do peso dos ovos, né, realizando ajustes nutricionais quando necessário para garantir um peso de ovo ideal, né? É importante, né, lembrar a questão dos aminoácidos e da quantidade de ingestão de alimento para que se tenha um peso de ovo ideal caracterizado pela raça que você produz. Tá? Esse monitoramento deve ser feito a cada 2 semanas, até a 35ª semana de idade, né? E a partir de então, a cada 5 semanas. Então, até a 35ª, então da 18ª à 35ª semana, de 2 em 2 semanas faz o monitoramento do peso dos ovos, né? A partir da 35ª pode-se fazer esse monitoramento aí de 5 em 5 semanas, tá? Fase de produção. As aves em completo desenvolvimento corporal, né, vão iniciar sua vida produtiva, né? O ambiente para esses animais deve ser tranquilo, sem barulho e movimentação excessiva de pessoas, veículos por perto do galpão. É muito interessante essa questão da avicultura, porque na maioria dos casos é importante que não se tenha movimentação, barulho, não se ande muito por essas questões, inclusive por questões sanitárias também, né? As galinhas elas devem ser pesadas semanalmente, cerca de 5% do lote, até a 30ª semana de idade para avaliar e controlar o desenvolvimento corporal, né? Esse controle de peso é importantíssimo para manter a uniformidade do lote e obter o maior pico de produção. Então, lembrem novamente essa questão de pesar os animais, tá? O pico de postura, lembra que nós falamos no início lá do pico de postura? É o período de máxima produção. Ocorre geralmente, né, para as coedeiras modernas, materiais melhorados, entre 27 e 28 semanas, né, de idade. Onde os animais vão atingir em torno de 95 a 96%, né, de postura, né? Ou seja, 95 a 96% das aves elas vão estar produzindo ovos todos os dias. Então, todos os dias você vai ter postura de ovos aí, ok? Por persistência dessa postura. Então, não adianta só a galinha botar o ovo, né? Teoricamente, ela precisa se manter fazendo aquilo ao longo dos anos, né? Ou ao longo das semanas, tá? A intensidade com a qual a produtividade se mantém ao longo do tempo, após o pico da postura, ficando em torno de 80% de postura. Então, teoricamente, você tem uma intensidade aí em torno de 80%. Aí aqui tem um gráfico que fala sobre a produção de ovos por galinha por dia, né? A mortalidade, o peso vivo, né? Então, você tem aí a mortalidade, peso corporal, peso do ovo e produção de ovos por galinha por dia. O peso corporal aqui sendo avaliado, né? E a mortalidade. Então, ao longo do número de semanas aqui, ó, né, vocês percebem que a tendência é a mortalidade ir aumentando, né? O peso corporal sendo relacionado aqui, né? E a produção de ovos ao longo por galinha por dia, tá? Então, teoricamente, vocês percebem que chega num pico, né? Relacionado, vai estar relacionado com o peso corporal, se mantém durante isso e chega num período de semanas aí, isso reduz, né? O peso do ovo, a tendência até a mortalidade ele se manter, depois que chegou aí entre a 20ª e 25ª semana, 30ª, né? E essa produção de ovos por galinha também chegou no pico produtivo aí, a tendência é se manter até que chegue na proximidade aí da mortalidade, né? No período de mortalidade, essa quantidade aí de produção de ovos vai sendo reduzida, tá? Após as aves atingirem o pico de produção, vai ocorrer mudança fisiológica e metabólica que reduz a produção de ovos à medida que essas aves se tornam mais velhas. Então, a tendência é, cheguei no pico, teoricamente você chegou no ponto máximo, a tendência é descer, né? Sendo a produção após o pico afetada por fatores ambientais, nutricionais e sanitários. Então, é importante acompanhar, né? Nesse período, aumenta-se a deposição de gordura no sistema reprodutivo, né? Assim como o tamanho do ovo, que, no entanto, não é acompanhado do aumento de deposição de casca, o que faz com que ela se torne cada vez mais fina
e isso aumenta a perda por ovos quebrados e trincados, reduzindo a lucratividade, tá? Então, gera-se problemas, né? Você vai ter maior deposição de gordura no sistema reprodutivo em função da idade dos animais, tá? O tamanho do ovo vai ser aumentado, mas a quantidade aí da casca, a espessura da casca vai ficar mais fina e isso vai fazer com que você tenha perdas, né? Reduzindo lucratividade se o seu objetivo final é ovo, né? É importante lembrar, nesse período da formulação de ração, ela deve acompanhar a redução percentual de postura, para que você tenha aí o máximo de lucratividade possível, tá? Geralmente, né, 2 dietas são adotadas aí para o ciclo de produção. A primeira vai até entre 45 e 50 semanas, então, no início de produção, tá? Podendo ser adotado o uso de óleo de soja, pois ele melhora a densidade e a absorção de nutrientes, além de auxiliar na regulação do tamanho do ovo por causa da presença de ácido graxo ômega 6. Tá? Segunda dieta, ela é adotada dos 45 a 50 semanas até o final, ou seja, depois dos 45 a 50 semanas. Então, contém alto teor de cálcio, né, em função do problema que você tem de redução de espessura da casca do ovo, aumento dos níveis de vitamina D, né, como meio de potencializar a absorção do cálcio para favorecer essas questões e reduzir as perdas e aumentar os ganhos, tá? Atenção, né? Então nesse período a gente pensa assim, então é importante que a gente dê mais alimentação. Não, teoricamente é importante a gente prestar atenção, tá? Ingestão exagerada de energia aumenta a deposição de gordura nos órgãos reprodutivos, enquanto a ingestão deficiente causa balanço energético negativo, ou seja, a ave tem de metabolizar nutrientes do próprio corpo para realizar a postura, o que causa queda no peso corporal, tá? Então não é importante, não é interessante nem a mais nem a menos, é importante ajustar a dieta conforme a redução percentual de postura, tá? Levar em consideração essas questões, ok? Aqui nós temos mais um texto, um vídeo, para vocês visualizarem. E aí, eu gostaria de deixar aqui o vídeo relacionado. Deixa eu tirar aqui. Deixar aqui para vocês visualizarem o vídeo. Vou mostrar aqui a característica. Peraí, tá aqui. Ó, esse aqui é um vídeo que fala da galinha poedeira comercial, né? Programas de alimentação e aspectos nutricionais. Então você tem o Diogo Gambaro aqui que fala sobre nutrição desses animais, tá? São 10 minutos de vídeo. Fala de um contexto geral da nutrição, tá? Vou fazer o seguinte: se a gente assistir o vídeo, teoricamente nós passamos. Vou deixar para a gente assistir esse manejo nutricional no final, tá? Talvez alguém tenha compromisso aí depois das 9h30, né? E a nossa aula vai até lá. E aí a gente visualiza essas questões depois que a gente comentar sobre elas, tá? E a gente visualiza o vídeo depois, no final da aula aí, tá? Deixa eu achar aqui para mim compartilhar de novo com vocês, beleza? Mas o vídeo fica disponível nos slides aí, tá? Sem problema nenhum, pra vocês visualizarem. Positivo. E aí, pensando nesse contexto, quando a gente vai finalizando o período produtivo, as galinhas vão se aproximando aí das questões produtivas, vão deixando de ser produtivas, né? É importante que a gente pense na seleção e descarte de poedeiras, tá? É realizado em qualquer época, tá? Em função de algumas problemáticas, o animal não está tendo seu desempenho zootécnico ideal e tal, pode ser feito o descarte. Porém, é importante fazer uma seleção prévia, baseado, né, quando as aves tiverem aí 30 semanas de idade, né? Para executar a tua prática, é importante observar alguns aspectos mostrados na tabela 3.4, que são cristas e barbelas, cloaca, distância entre o osso pélvico e a ponta do externo, distância horizontal entre as extremidades dos ossos públicos, anel periocular, canela, bico, lobo auricular, peso corporal, qualidade da plumagem,
né? Então é importante levar isso em consideração, né, para as aves em produção e para as aves a serem descartadas, tá? Quando eu falo disso, aqui na tabela para vocês está tudo muito interessante, né? Mas quando eu falo disso, eu acho importante trazer material, principalmente porque nós não estamos conseguindo fazer as práticas, e aí eu acho importante trazer material para que vocês consigam visualizar como é que é feito, né? E aí eu trouxe um material da Embrapa aqui para vocês conseguirem visualizar uma característica de seleção, tá? Vou deixar disponível para vocês também, para vocês visualizarem, mas ó, instrução técnica para o avicultor, tá? Identificação e descarte de poedeiros improdutivos. Aí quando ele fala lá na tabela sobre aquelas questões, é o mesmo, a adaptação é do mesmo autor, tá? Do nosso livro, tá? Características de galinha em produção fora e fora de produção. Aves em produção, cristas e barbela grandes, elásticos e de cor avermelhada, então tem pigmentação. A cloaca tem que ser larga, de forma oval, sem pigmentação e úmida, né? Aves a serem descartadas, ela vai estar estreita, de forma circular, pálida e seca, né? A canela, o bico, despigmentados, tá? Peso corporal dentro do padrão, com pouca gordura abdominal, né? Então é importante... vai ter aqui na descarte, vai ter acúmulo de gordura abdominal, né? Massa muscular reduzidas, né? Então é importante, estão apáticos, estão parados, é importante fazer esse descarte. Quando a gente fala sobre isso, é importante analisar, e aí aqui no artigo tem algumas figuras, né? Então, é importante, né, manter a galinha com dorso para cima, pressionar levemente a região em torno da cloaca. Aves em produção fazem a reversão facilmente, então vocês observam aqui, né? Aves improdutivas não apresentam reversão de cloaca, então vai ser para descarte, tá? Cloaca, a cloaca está aqui do animal, tá? E aqui a gente tem o osso do externo, né? Avaliação da distância entre as extremidades do osso púbicos e a ponta do osso do externo. A ave em produção tem que estar entre 3 e 4 dedos, então tem que caber 3 ou 4 dedos naquela região ali, entre a cloaca e o osso do externo, tá? Avaliação da distância entre as extremidades do osso púbico e a ponta do externo. Então, a ave improdutiva de 1 a 2 dedos, tá? É importante analisar isso também, né? Aqui está o osso púbico, tá? Horizontal, né, da distância, e aqui a gente tem a avaliação horizontal do osso púbico em relação à cloaca também, né? Então, é importante verificar essas questões, tá? Teoricamente, vocês estão conseguindo visualizar, a gente poderia... em uma prática futura, né, fazer esse tipo de avaliação para tentar entender essas questões, mas acho que dá para visualizar bem aí, eu deixo disponível o artigo lá para vocês também no aula, tá? Importante fazer essas avaliações, são avaliações específicas, é fato que não é de ontem para hoje que a gente visualiza e aprende, né? É importante fazer para que a gente consiga ter uma qualidade aí na visualização, beleza? Reflita. A seleção e o descarte de aves improdutivas também são chamados de culling, né? Nesse processo é essencial que se tenha um bom monitoramento dos dados de produção para acompanhar o desempenho das aves e assim conseguir identificar problemas. Então, ó, monitoramento de dados. Se você não tem monitoramento de dados, você vai descartar qual ave, tá? Por quais motivos é importante que se faça o descarte de poedeiros improdutivos em um lote? Tá? Então, isso aqui é um questionamento para vocês responderem para a aula que vem, tá? Assim como a atividade que eu vou passar daqui a pouco. Tá? Então, quais são os motivos, tá, que geram, né, importância, ou qual é a importância de a gente fazer o descarte de poedeiros improdutivos em um lote? Teoricamente, vocês, né, têm em mente aí, mas é importante dar uma olhada, uma pesquisada, uma visualizada, qual é a importância de fazer esse manejo de descarte, tá? E aí, pensando nesse contexto, nós falamos um pouco sobre uma questão que a gente chama de amuda, tá? Que é o processo natural que ocorre em aves, sejam elas selvagens ou domésticas, tanto em machos quanto em fêmeas, né? É uma etapa de mudança anatômica, reprodutiva, morfológica e hormonal que acontece após o período da postura anual, tá? Principalmente renovação de penas e plumas, substituindo as desgastadas por uma de melhor qualidade, né? Isso favorecendo proteção e isolamento térmico, né? E infestação, a redução da infestação de parasitas, né? Isso vai fazer com que a gente tenha menos quantidade aí e favorecer a garantir a saúde dos animais, tá?
As principais mudanças fisiológicas e metabólicas que ocorrem nesse período: aumento da vascularização do folículo das penas e papilas, aumento da síntese de proteína, aumento da taxa metabólica, mobilização de cálcio ósseo, redução da gordura corporal, renovação do aparelho reprodutivo da ave, preparando-a para um novo ciclo reprodutivo, né, ou produtivo de ovos, né? Então, o consumo de alimentos acima da capacidade de ingestão antes do início da muda, isso vai acontecer, com a dilatação do papo, seguida por catabolismo do depósito de nutrientes acumulados, principalmente no ovário e oviduto, passando por longo período de restrição hídrica e alimentar. Então, vai acontecer essas características no animal, tá? Quando as aves voltam a se alimentar normalmente, uma nova plumagem se desenvolve e as aves retomam as taxas mais elevadas de produção de ovos com melhor tamanho e qualidade. O que eu pergunto para vocês é, esse período de muda, ele favorece o produtor? De maneira nenhuma, né? Então, ele leva em torno de 4 meses. Isso geraria um prejuízo econômico, né, muito grande dentro das propriedades. Já imaginou ficar parado 4 meses? Tá? Algumas empresas esse ano souberam o que é isso, né? E teoricamente, na maioria dos casos, fecharam. Então é importante levar isso em consideração, né? As aves vão se alimentar, tá, no período de muda, mas elas não têm produção de ovos. Então, o que fez foi realizou a muda forçada, reduzindo o tempo em que as aves não estão produzindo. Então, o que nós fizemos? Criamos uma forma, tá, de fazer com que a ave entenda que está em período de muda, mas antecipando isso e favorecendo para que seja menor o período, tá? O que eu tenho de atividade para vocês, tá, é determinar o que é a muda forçada, quais são os fatores que determinam a eficiência de um programa de muda forçada, descrevam a proposta de manejo para uma muda forçada, quando devemos aplicar um programa de muda forçada. Tá? E aí deixei aqui um link para que vocês visualizem e façam uma leitura, apesar disso aqui estar disponível no livro de vocês, mas é importante que vocês definam essas características. Tá? Então a muda ela acontece, mas nós criamos uma muda que chamamos de muda forçada. Qual a importância disso? O que é? Né? Quais fatores determinam a eficiência desses programas? Essa seria a atividade de vocês relacionada a esse tema. Tá? Tem mais um vídeo aqui que caracteriza. Dentro desse contexto, eu agradeço. Não sei se vocês têm alguma dúvida, eu vou retornar ali, né, na atividade, tá? Então, são essa aí e a outra atividade que vocês têm que entregar para a semana que vem. E, teoricamente, vocês já deveriam ter feito, né, o Faça Valer a Pena, mas nós falaremos sobre ele na aula que vem, ok? Alguma dúvida, algum questionamento? Sim, não? Professor, eu te mandei a atividade de novo, eu tinha te mandado 4 horas da tarde, mas eu estava vendo que voltou. Eu mandei em outro e-mail, você recebeu? Que bom. Faça valer a pena do dano que tem que entregar. Recebi do Rony, do Maicon e do Fábio. Agora. Fala, Rogério. Beleza, professor. Você está falando das outras atividades, é que eu já te mandei, né? Fora essa. Positivo. Você já me mandou com antecedência. Achei que aqui. Pessoal, se não tem... Beleza? Se não tem nenhuma dúvida, eu vou colocar o vídeo lá. São 10 minutos, tá? Se vocês tiverem algum outro compromisso, podem ficar à vontade para sair. Se não, se quiserem assistir comigo aqui, eu já assisti várias vezes, vou assistir novamente. Manda aí, manda aí. Diogo Gâmbaro, sou nutricionista de aves de postura da Grosseries Multimix. Eu vou falar um pouco sobre a fase de cria e recria de corredeiras comerciais e da importância dos programas de alimentação
e alguns aspectos nutricionais. Então, a fase de cria-recria é a fase considerada mais importante na vida de um lote de poedeiras, né? Nessa fase, se nós tivermos um bom desempenho, nós temos grandes chances de ter bons resultados produtivos. Então, é um período que deve ser considerado de investimento. E esse retorno vai acontecer após 17 semanas, quando essas aves entrarem em produção. As empresas de genéticas têm produzido aves cada vez mais precoces e mais produtivas. Aves que apresentam menor consumo de ração, e em função disso, são aves que têm um pouco mais de dificuldade de ganho de peso, o que nos obriga a ter uma atenção redobrada na fase de cria-recria. Essa fase é uma fase que é influenciada por diversas variáveis. Nós temos diversos manejos que causam situações de estresse, que interferem no consumo de ração. Nós temos a questão da ambiência, onde as aves passarão de um estágio de não conseguirem controlar sua temperatura corporal para aves adultas que controlam a temperatura corporal. Nós temos também que conhecer as particularidades da genética que se está trabalhando. Nós temos no mercado diversas genéticas e cada genética tem sua particularidade, né? Nós temos que fornecer uma condição sanitária adequada e, sem dúvida nenhuma, uma nutrição bem ajustada às exigências desses animais. Então, se nós tivermos uma harmonia entre todas essas variáveis, nós vamos ter uma garantia de produzir uma boa poedeira comercial. Esse período ele é muito importante porque nele ocorrem praticamente todos os desenvolvimentos fisiológicos. Nós temos o crescimento dos órgãos internos, principalmente do sistema digestório, né, até as 5 semanas de idade dessas aves. Nós temos o desenvolvimento esquelético e muscular, e também, às 15 semanas, essas aves começam a ter uma maturação do trato reprodutivo. Então, como nós podemos saber se esse lote está tendo um desenvolvimento corporal adequado? A nossa ferramenta que nós temos que utilizar, e que é de muito fácil de interpretar, é o peso corporal. O peso corporal ele tem alta correlação com alguns parâmetros de desenvolvimento fisiológico e tamanho de carcaça e comprimento de pernas, né? Como exemplo, essa tabela mostra aves que iniciaram a postura e chegaram às 18 semanas mais leves vão produzir os primeiros ovos menores. E aves que chegaram às 18 semanas mais pesadas vão produzir ovos mais pesados. Essa tendência, ela permanece ao longo da vida produtiva desse lote. O gráfico ao lado mostra aves que iniciaram a postura mais leves, elas vão continuar ganhando peso ao longo da sua vida produtiva, porém elas vão continuar sendo sempre as aves mais leves do lote e vão apresentar sempre ovos menores do que as aves que entraram mais pesadas. A uniformidade é um outro ponto que deve ser levado em consideração e deve ser analisado junto com o peso corporal. Então a uniformidade ela nos dá um padrão de peso dos nossos lotes, né? Ela é calculada pelo peso médio do lote com uma variação de mais ou menos 10%. Então, a gente consegue determinar a porcentagem de aves que está dentro dessa faixa de variação. Como, por exemplo, se nós tivermos uma amostra de 100 aves e 85 delas estiverem entre a faixa de variação, nós temos 85% de uniformidade. O número ideal que nós temos que ter na nossa mente, em nossa meta, é atingir as 16 semanas com uma uniformidade acima de 85%. Uma uniformidade baixa, ela pode ser um indicativo de que algum problema está ocorrendo no lote, principalmente problemas ligados ao manejo, como arraçoamento, espaço de comedouro, problemas na debicagem, uma criação com densidade elevada, até mesmo uma nutrição inadequada. E uma boa uniformidade vai garantir para a gente um bom pico de postura, uma maior massa de ovos, uma maior persistência de postura e um tamanho de ovo mais uniforme. Então, alguns pontos que nós temos que considerar da fase de cria-recria. É uma fase onde a alta performance do lote depende do peso e da uniformidade preconizado pelas linhagens, né? É uma fase considerada muito crítica, porque nós temos interferências de manejos, de condições climáticas, de sanidade, entre outros parâmetros. Então, uma das ferramentas que nós temos para trazer esses lotes sempre em cima do peso e da uniformidade ideal são adequar os programas de alimentação. Então, os programas de alimentação, eles têm como função adequar os níveis de nutrientes de acordo com a idade e o desenvolvimento desses lotes. Isso nos permite uma otimização de custos dessas rações, onde nós conseguimos reduzir possíveis excessos de nutrientes e também reduzir a excreção de nutrientes que não são aproveitados, né, que teriam um alto custo metabólico. Ao longo da cria-recria, as aves aumentam sua capacidade de ingestão de ração, então nós temos que ajustar os níveis de nutrientes das dietas em função desse aumento de consumo. Como, por exemplo, a concentração de aminoácidos ao longo da cria-recria, ela vai sendo reduzida em função
do aumento do consumo. Então, nós temos que trabalhar com fases de arraçoamento. É importante lembrar que essas fases, elas devem ser flexíveis e elas devem ser alteradas de acordo com a realidade de cada lote e com a realidade da estrutura da granja onde se está trabalhando, estrutura de armazenagem de ração, de fábrica de ração e de silos de armazenamento. Aqui, como exemplo, o gráfico mostra a linha azul, é uma curva de crescimento preconizado por uma linhagem, a linha laranja mostra um lote que está abaixo do peso. Uma das flexibilidades que nós temos no programa de ração é, no caso da ração inicial, nós podemos esticar, nesse caso, mais 2 semanas, fornecendo uma ração de maior aporte nutricional para tentar recuperar esse ganho de peso. Para que nós consigamos fazer um programa de alimentação adequado, é muito importante conhecer os principais aspectos nutricionais de cada fase do desenvolvimento. Então, normalmente nós dividimos a fase de cria e recria em 3 principais períodos, né? O período inicial, o de crescimento e o de pré-postura. A fase inicial, que acontece de 1 a 10 semanas de idade, é uma fase onde nós trabalhamos com níveis de energia e de aminoácidos mais elevados, porque as aves têm um baixo consumo de ração e uma baixa capacidade de regular o consumo em função da energia das dietas. Então, um dos trunfos que nós temos nesse período, uma das ferramentas que nós temos é muitas vezes fornecer uma dieta com um aporte um pouco maior para tentar uma recuperação de ganho de peso. Nessa fase ocorrem alguns manejos que são bastante críticos, como debicagem, algumas vacinações que interferem no consumo de ração. Então nós temos que ter muito foco no ganho de peso e no bom desenvolvimento corporal, pois é nesse período que vai ocorrer o desenvolvimento dos órgãos vitais, como coração, pulmões, rins e principalmente os órgãos do sistema digestório. Essa tabela ela mostra a alta correlação do peso vivo a 5 semanas de idade com alguns parâmetros de produção. Por exemplo, existe uma alta correlação com o número de ovos por ave alojada até as 72 semanas de idade. A fase de crescimento, que ocorre de 10 a 15 semanas de idade, nós temos principalmente o desenvolvimento estrutural, onde essas aves vão apresentar um rápido desenvolvimento da estrutura esquelética e muscular. Nesse período, nós temos o início do desenvolvimento do trato reprodutivo, e as aves aumentam o seu consumo de ração, o que nos permite reduzir os níveis de energia e aminoácidos dessas dietas. Um outro ponto importante é a possibilidade de se trabalhar com níveis de fibra mais elevados, visando um aumento da capacidade de consumo quando essas aves iniciarem a sua postura. Um outro aspecto que nós temos que levar em consideração e que tem muita influência na fase de crescimento é que as aves começam a regular a ingestão de ração em função dos níveis de energia. A energia é um nutriente mais oneroso, tanto na fase de crescimento quanto em outras fases. E essa exigência ela é muito variável, varia de acordo com o peso corporal, fase de produção, linhagem e principalmente com a temperatura. Esse trabalho mostra, os autores trabalharam com níveis crescentes de energia e nós podemos ver que a ingestão energética não variou entre os tratamentos. Ou seja, é muito importante adequar corretamente as exigências energéticas e trabalhar com relações dos outros nutrientes em função da energia. A fase de pré-postura é uma fase relativamente curta, normalmente tem uma duração de 2 semanas, mas é uma fase de grande importância. É um período de transição onde as aves passam de uma situação de aves jovens para ave adulta. E nesse período ocorrem diversas mudanças fisiológicas. Nós temos o início do armazenamento de cálcio nos ossos medulares. Esse armazenamento de cálcio ele vai ser utilizado para a produção da casca dos ovos. Nós temos um aumento da reserva de gordura, que vai servir como reserva energética, né? Temos um aumento da atividade hepática para metabolizar essa gordura, um rápido desenvolvimento de cristas e barbelas, que vão ser importantes também para a manutenção da temperatura corporal, e o desenvolvimento do oviduto. Nesse período, a exigência de cálcio da ave começa a se alterar, ou seja, é uma fase muito importante para a gente fazer uma adaptação entre a ração de crescimento e a ração postura. A ração de crescimento, normalmente nós trabalhamos em torno de 1% de cálcio, a ração de postura, vamos chegar a aproximadamente 4%. Então, nós podemos utilizar esse período para adaptar as aves a essa nova ração. Um outro ponto importante que eu havia citado é a reserva energética. Às 15 semanas, essas aves vão começar a armazenar gordura, né, e essa gordura vai ser muito importante para a subida do pico de postura. Por quê? Nesse período, as aves não conseguem consumir todos os nutrientes que elas necessitam só da ração, pois elas não têm capacidade de ingestão de uma ave adulta. Elas continuam ganhando peso e estão produzindo. Então, a reserva energética vai evitar que essas aves entrem em balanço energético negativo, evitando uma queda após pico e evitando que ocorra uma baixa persistência de postura.
Então, a fase de cria e recria, ela é muito influenciada por diversas variáveis. Nós temos que ter em mente que a manutenção do peso e da uniformidade dentro dos parâmetros especificados pelas linhagens deve ser o nosso objetivo. Nós temos que ter sempre dados de pesagem semanais, que é a nossa ferramenta para as tomadas de decisões, né? Temos que trabalhar com rações balanceadas de acordo com o peso e uniformidade desses lotes e ter uma flexibilidade no manejo e nos programas de alimentação de acordo com a realidade de cada lote. Esse e outros vídeos você encontra no AG Blog, o blog da Agroceres Multiluto. Obrigado. Vocês conseguem perceber aí a importância da nutrição, né, dentro das fases. Dentro da cria e da recria, eles dividiram em 3 fases, né? É importante, e aí, inclusive mostrou a correlação da fase inicial dentro da cria, né? E recria, de fato, né? Então, da primeira à quinta semana é um período muito importante, até a 10ª também. Depois a gente tem aí as fases de desenvolvimento do sistema reprodutivo, e tudo isso está influenciado com o manejo nutricional. Então, uma vez que você não leva em consideração isso, teoricamente você vai ter dificuldade para ter sucesso. Eu acabei não mostrando aqui, mas vou mostrar agora. Eu sempre pego das aulas de vocês, tá? Deixa eu só ter certeza que vocês estão vendo a coisa certa aqui. Aqui, ó, o material da Embrapa tá novamente, ó, raças de linhagens de galinhas para criação comercial e alternativas no Brasil. Então, vai fazer raças para criação de subsistência, vai falar sobre elas, tá? Raças para exposição, né, o país de origem, as características, híbridos comerciais de postura importados, tá? Híbridos comerciais de frango de corte, híbridos comerciais de frango de corte nacionais, tá? Híbrido comercial de postura nacional, aí fala um pouquinho, ó, frango de corte, né, e suas características, poedeira 011, tá? Poedeira Embrapa 31, frango de corte colonial Embrapa 041, poedeira colonial Embrapa 51, então isso é nacional, tá? E aí fala um pouquinho sobre as características de cada um deles, tá? Híbridos alternativos de frango de corte, né? E aí fala um pouquinho sobre as características de cada um deles, raças puras de galinha de postura de ovos brancos, tá? E as características dela, raças puras de galinha utilizadas em combate, né? Importante analisar, tá? Outras raças puras de galinha de interesse nacional. Então, enfim, algumas características, né? E aí fala um pouquinho da conclusão. Olha aqui, ó, embora as brigas de gado sejam proibidas no Brasil, as raças combatentes já existentes no país são importantes para a produção de subsistência por serem adaptadas às criações rústicas, né? Então, em função dessas características, né, levam aí a sua importância. É importante analisar e verificar esses artigos, né? Vou mostrar novamente lá o comunicado, mas eu sempre coloco isso aqui lá no abo de vocês lá para ficar disponível. Beleza? Alguma dúvida, algum questionamento? Tudo certo? A única coisa que eu acho muito desagradável para o cara que cria de corte é que o caminhão vai lá, carrega, e o frigorífico que dá o romaneio, que deu, que não deu. Você não sabe. Isso para mim é o fim do tempo. Complicado, né? Porque o cara da pecuária, ele dá um jeito de pesar um pouco ali na fazenda, ele tem uma, né, mais ou menos o que ele vai ser roubado. Mas eu não. E outra questão é exigência do sistema de criação em muitos dos casos, né? Não, mas vai trabalhar os caras você engorda e manda a ração lá de qualquer jeito também, você não sabe das coisas. Pois é. Por isso tem muito produtor que acaba se perdendo no meio do caminho aí, faz um investimento, fica endividado e não consegue manter o sistema, né? Eu acho friagem demais aí. Seu Joacir, falou assim? Oi? Não, tranquilo, professor. Não, eu não ia contribuir mesmo nada aqui. É tranquilo. Beleza. Tá bem entendido. Mais alguém? Algum questionamento? Professor. Claudinei? Só ali, aquela atividade era para entregar, para entregar hoje, aquela de sistema de criação dotado?
Positivo. Pulei. Tem como você postar novamente aquela uma da atividade de hoje? Que a hora que fui tirar a foto ali, meu celular tava meio lostado aqui, não deu tempo. Depois, a hora que no final, hein? Tem agora. Valeu, Paulo. Boa noite. Vê para mim aquele negócio lá. Aí você me manda uma resposta. O Robson já tá falando. Já, na verdade, já falei com ele. Ele só ficou de me avisar lá. Daí eu te mando. Então, valeu. Boa noite pra vocês. Falou, boa noite. Valeu, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, José. Valeu, seu José. Cláudio, nenhuma é essa. Beleza, professor, essa eu peguei. Beleza. Deixa eu pegar outra aqui. A outra é essa aqui, ó. Né? Por quais motivos é importante que se faça o descarte de poedeiras improdutivas em um lote? Qual que é o motivo que define esse descarte? Por que nós precisamos descartar? Qual é a finalidade de fazer esse descarte? Não, beleza, isso aí eu peguei. Eu só não tinha pegado aquela última, lá que entrou o vídeo e meu celular estava cheio. Positivo, valeu. Essas duas aí. Segunda-feira. Essa tem que postar até a próxima segunda, né? Isso, positivo. Tá ok. Beleza? Beleza, professor. Boa noite. Valeu, boa noite, obrigado. Ô, professor. Fala, Giovanni. Ô, professor. Opa. Essas duas atividades para entregar segunda? Bom. Sim, senhor. Essa duas... Segunda agora, né? Positivo. Falou, então. Obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Bruno, Rony, Johnny, alguma coisa? Valeu, moçada. Boa noite.